bilinguals, welcome to one more video. Nesse vídeo vamos falar como usar o did, ou seja, como fazer perguntas e responder no passado. Muito contrário do que muita gente pensa, o inglês ele não tem uma gramática complicada, tá, gente? A gramática é muito simples. O que falta hoje para as pessoas não é aprender simplesmente gramática, mas é praticar aquilo que se aprende. Porque se você ficar só nas regrinhas, realmente você jamais vai chegar à fluência. Muitos alunos acham que precisam estudar mais gramática para falar melhor, e isso não é verdade. Você precisa falar da forma com que você sabe e ir aprendendo no decorrer, praticando. Pessoas também têm a mentalidade de eu vou esperar eu estar um pouquinho melhor no inglês para começar a praticar a conversação. Mas não, o ideal é você começar desde o início, desde o hello, how are you? Aqui na Enlab a gente trata os alunos dessa forma, a gente lida com os alunos assim, então desde o início você já tem aula de conversação, porque de nada adianta você apenas ter conhecimento e não praticá-lo. O conhecimento ele vira inútil se não praticado e você provavelmente acaba esquecendo no decorrer. Mas vamos lá, essa aula é para esclarecer as suas dúvidas, é para você conseguir, depois da aula, depois dessa aula aqui, poder praticar mais a conversação. Então, o did, ele é usado em perguntas, ele é um verbo auxiliar colocado na frase para mostrar que é uma frase no passado. Vamos lá, você talvez já tenha escutado a frase Do you speak English? A gente usou o do aqui no início da frase porque é uma frase no presente. Você fala inglês? Do you speak English? Se eu quero transformar essa frase para o passado, eu simplesmente troco do pelo did. Did you speak English? E o verbo principal, gente, ele não muda. Isso na pergunta, tá bom? Então não vai mudar. Se eu mudei o verbo auxiliar, o verbo principal, que é speak, ele continua a mesma coisa. Então, did you speak English? Por exemplo, você falou inglês? Did you speak English yesterday? Você falou inglês ontem? E o do, quando a gente fala uma frase no presente, faz uma pergunta no presente, ele muda para does na terceira pessoa. Não sei se você lembra, mas eu fiz um vídeo focado em do e does, tá aqui no canal, vou deixar aqui em algum lugar nessa tela para vocês assistirem depois. Então a gente tem que conjugar o do para does quando a gente faz uma pergunta no presente. Porém, o mais legal de tudo é que no passado não precisa conjugar, é did para todas as pessoinhas do inglês. Então, did you, did she, did he, did we, did they, assim como vocês conseguem visualizar aqui nessa tela. Vamos para mais exemplos? Você estudou ontem? Como que eu falaria isso? Pensa aí. Formula essa frase aí na sua cabeça. Você estudou ontem? Did you study yesterday? Did you study yesterday? Próxima. Você trabalhou semana passada? Did you work last week? Did you work last week? E a questão é, ele sempre vai ficar antes da pessoa. Então, se eu quiser perguntar, por exemplo, o que você fez? Eu vou colocar what did you, ele vem sempre casadinho, né, com a pessoa da frase, o sujeito da frase. What did you do? O que você fez? What did you do? Exemplo, onde você foi? Where did you go? Where did you go? Aí a gente vai falando mais rápido, a gente vai unindo as palavras. Então fica where did you? Where did you? Where did you go? Where did you go? Conseguiu pronunciar? Agora eu vou falar uma frase em português e você vai traduzir para mim em inglês. O que você comeu essa manhã? Vai lá. What did you eat this morning? What did you eat this morning? Conseguiu acertar? Me conta aqui nos comentários. Agora, para responder, vamos focar nas respostas curtas. Respostas de sim e não. Então, por exemplo, did you study yesterday? Eu posso responder de duas formas. Yes, I did. Ou no, I didn't.
O didn't é a junção do did not. No, I did not. Mas as pessoas no dia a dia não falam assim separado, eles vão falar didn't. No, I didn't, tá? Então, essas são duas formas de você responder de forma breve. Você pode sim usar o verbo auxiliar que foi usado na pergunta. Então, se a pergunta começa com do, por exemplo, do you study? Você estuda? Eu posso responder yes, I do. No, I don't. Porém, a gente começou a pergunta com did. E aí você vai responder yes, I did. No, I didn't. Ficou fácil, não é mesmo? Me conta aqui se você entendeu, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo.